Borges, eu sou filósofa. Estamos no sexto Sarau de Todas as Tribos, no quarto Café Filosófico, e eu agradeço não só à Ordem dos Velhos Jornalistas de Ribeirão Preto, mas também ao grupo do Sarau e à Secretaria da Cultura de Ribeirão Preto e ao MIS, por esse convite, por essa oportunidade de estarmos falando sobre filosofia e mais especificamente pela filosofia africana. Quando me propus a falar sobre o tema da filosofia africana, eu me deparei com uma questão, um dilema. Nós fomos formados na faculdade e basados na filosofia grega. E aí, quando eu tive esse desafio de falar sobre filosofia africana, a primeira coisa que me veio foi que, durante todos os anos que eu estou dentro da academia, né, por volta de 15 anos, eu nunca me deparei com esse tema anteriormente. Então, para mim foi um grande desafio pesquisar e aprender, né, ter um outro olhar, um novo olhar sobre esse tema que é muito instigante, que é falar de um continente com mais de 3.000 etnias e um continente rico em conhecimento, em valores, não é? Partindo sempre do princípio, não é? Do olhar ou da teoria, em que a partir desse continente é que se desenvolveram todas as outras nações. Para falar de filosofia africana, então, eu tive que partir do pressuposto do conceito do que é filosofia. Então, a filosofia é a arte de questionar, de refletir, de buscar o conhecimento através da dúvida e das dúvidas principalmente universais dos seres humanos, que é de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. Então, todos os povos de todos os continentes, eles têm explicações tanto míticas quanto científicas a respeito desse mesmo tema. E é bom que nós conheçamos, que nós possamos valorizar a cultura e o conhecimento de todas as nações, para que haja o respeito e também haja o crescimento nosso em relação ao conhecimento. Não só o conhecimento filosófico, mas também o conhecimento em relação aos seres humanos, crescendo assim também, não é, a alteridade e o respeito em relação aos outros povos. Além disso, é importante definirmos que quando nós vamos falar de filosofia africana, nós vamos falar de filosofia escrita por africanos, tanto dentro como fora da África, filosofias com temas africanos, que são discutidos dentro da África e fora da África, filosofia que se envolve dentro de temas metafísicos ligados à etnofilosofia, que nós chamamos de uma filosofia que se liga à cultura dos povos, e também a filosofia política, que envolve as questões principalmente relacionadas ao racismo, relacionadas ao período do apartheid e da segregação racial. A primeira questão que nós temos que pensar é por que não há o conhecimento em relação à filosofia africana. Esse foi um grande dilema no qual eu me encontrei, porque quando eu me propus a falar sobre filosofia africana e postei isso nas minhas redes sociais, muitas pessoas chegaram até mim questionando se havia filosofia africana e onde ela se encontrava. Então, a partir daí, eu fui analisar o fato de nós não termos contato com esse conhecimento ou da forma como eu depois tive contato. A primeira explicação está ligada principalmente à questão do eurocentrismo. No eurocentrismo, nós sabemos que as verdades e os valores que foram impostos para nós através não só da questão de como nós fomos colonizados, mas como a Europa acabou sendo uma referência de verdade e de filosofia e de ciência para todo o resto do continente, não só europeu, mas também americano e asiático e africano, através da colonização e da neocolonização, mostra uma imposição de valores e verdades dogmáticos. Então, a partir daí, a partir dessa análise do eurocentrismo, eu fui buscando uma outra análise que também é discutida dentro da filosofia africana, que é o africocentrismo ou afrocentrismo, que é partir do olhar da África para os demais continentes. Esse olhar do afrocentrismo, ele é importante porque você começa, então, a valorizar os conhecimentos antigos, não é? De tempos imemoriais, e a partir desse conhecimento dos tempos imemoriais, você começa, então, a valorizar todos os pressupostos que precisam para ser considerado filosofia. O que precisa uma filosofia, não é? Ou um pensamento para ser considerado filosófico?
não só a questão da linearidade, não é, da questão em si, se a questão é filosófica ou se a questão não é filosófica, mas também do embasamento e do aprofundamento desses conceitos ditos filosóficos, não é? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é pensar que, se não existe o conhecimento em relação à filosofia africana, é porque existe também um outro posicionamento que se chama etnocídio, né, que é a morte de outras etnias ou de outras culturas em detrimento dessa aculturação que existe dentro do eurocentrismo. Então, se a verdade está no conhecimento da Europa, se a verdade parte, então, né, dos colonizadores e dos dominadores, então o restante, o que não é tanto a cultura indígena, como a cultura africana, como a cultura asiática, ela é vista, então, de uma forma menor. Não é? Ela é desvalorizada porque o colonizador quer impor a sua verdade. Então, a partir daí, eu tive que refazer totalmente meu olhar em relação à filosofia, partindo do que é filosofia dentro da África e para os africanos. Outra questão muito importante dentro da África é a questão da oralidade. Partindo de uma cultura cuja sua base é oral, então, muitas vezes, vindo a história contada através da escrita, várias culturas que se baseiam até hoje na oralidade, elas são desvalorizadas como uma cultura histórica, e sim, elas são vistas apenas de forma cultural, né? De forma antropológica, e não de uma forma filosófica. E isso, dentro da filosofia africana, é muito valorizado, que são as visões dos velhos sábios. Então, essa oralidade, essa passagem, esse dialogar é muito importante. É estranho que a oralidade na África tenha esse viés, esse olhar, né, de fora para dentro, né, de nós, né, que fomos dogmatizados dentro de uma filosofia europeia, né, ou eurocêntrica, para um olhar dentro da África, é que o próprio Sócrates, que era um filósofo ocidental e que foi a base da filosofia grega, porque ele foi o primeiro a questionar, né, de forma enfática a questão da cidade, do homem, da ética, da política e desses valores ligados ao ser humano, que o Sócrates também fazia uma filosofia da oralidade. Em nenhum momento Sócrates escreveu nada. Não é? Sócrates, pelo contrário, ele não gostava que os seus discípulos escrevessem aquilo que ele falasse, já que ele partia do princípio que a filosofia vinha de dentro de cada um, que cada um podia desenvolver o raciocínio filosófico, então ele simplesmente conversava através do diálogo com os seus interlocutores, né, com seus discípulos e com qualquer outra pessoa que ele pudesse encontrar, e a partir daí ele resgatava então o conhecimento naquele diálogo. Então não havia escrita também no pensamento socrático. Nós só conhecemos através de Sócrates a filosofia socrática porque alguns dos seus discípulos, o principal deles Platão e Xenofontes, eles acabaram então discutindo a filosofia ou incorporando a filosofia socrática dentro da sua escrita filosófica posteriormente. E aí então eu parti do conhecimento filosófico africano da mesma forma como eu parto do conhecimento filosófico grego. Então eu fiz o mesmo caminho para buscar então o conhecimento desses povos tão diversos, né, mais de 3.000 etnias, um continente imenso, que vai do Egito até a África do Sul, não é? Que tem, então, dentro dessas etnias, valores de comportamento ético, moral e político, né, ligado a vários outros valores que nós não temos um conhecimento aprofundado, como a questão da ancestralidade, que nós vamos discutir posteriormente. E aí eu comecei, então, a fazer uma análise a partir da cosmogonia. Da mesma forma que nós analisamos quando vamos pensar no pensamento grego, não é? As primeiras dúvidas do ser humano, que é a origem do ser humano e a origem das coisas, como fizeram não só os filósofos pré-socráticos, partindo da natureza, mas também, né, os demais filósofos que vieram depois deles. A cosmogonia, então, é a primeira forma em que os homens buscaram uma explicação a respeito dessas questões tão fundamentais como o surgimento do homem, o surgimento da vida e as coisas que estão aí dentro dos sistemas que nós conhecemos. Então, eu fui buscar dentro da cosmogonia africana a forma como eles explicavam para ver se era tão diferente ou, não é, tão assustadoramente diferente das outras formas de explicação dessa cosmogonia dos outros povos que nós já conhecemos. E eu me assustei porque
quando você vai se deparando com outros nomes, com outros seres, né, com outras realidades culturais, eu procurei não ter um olhar preconceituoso em relação à questão da própria origem dessa cosmogonia, porque eu já tinha algum conhecimento em relação à cosmogonia chinesa, à cosmogonia escandinava, à cosmogonia indiana, à cosmogonia grega, né, mais aprofundadamente, porque é de onde parte, então, o conhecimento grego, do qual eu fui dogmatizada, e percebi que, né, no caso da filosofia africana, os elementos que formam essa cosmogonia são os mesmos. Não há diferença em uma explicação africana em relação à formação do universo ou a explicação escandinava, ou a explicação mesopotâmica. Sempre surge a partir de um nada, de um caos, né, de uma desordenação, ou de um movimento instável, um ser supremo, no caso da cosmogonia africana, é o Elodumare. Então, o Elodumare, ele vai, a partir de uma energia da qual ele não consegue sustentar, e essa energia começa a crescer e explode, e a partir dessa explosão energética de Elodumare, então surgem outros elementos dentro do universo, e esse universo então começa a se formar através das outras divindades, essas divindades relacionadas à terra, fogo, água e ar, e a partir de Elodumare então existem essas outras divindades que vão formando orixás, e esses orixás vão então auxiliar as divindades na formação dos elementos e também na constituição do que nós chamamos hoje, né, de mundo, de terra, e esse planeta Terra, então, ele vai ser habitado por estruturas e por seres que vão sendo criados, então, pelos orixás. Então, se você buscar, tanto na mitologia, né, na cosmogonia chinesa, né, asiática em geral, ou indiana, ou na cosmogonia escandinava, você vai encontrar vários elementos que se repetem, como se fosse, então, um sentimento universal de todos os seres humanos, essa busca pela cosmogonia, ou seja, pela origem do universo. Como eles não têm elementos, não é, mais sólidos e materiais, eles utilizam, então, os seres, os elementos fantásticos, sempre baseando a aparência desses deuses na ideia do que eles têm de ser humano, que são eles mesmos. Então, eles têm como referência eles, não é, e seus valores. A maioria dos deuses de todas essas cosmogonias, eles têm a aparência e também eles têm os valores morais de bem e de mal, de certo e de errado, não é, dos seres humanos. E a partir desses elementos, eles também vão educando politicamente as pessoas, vão educando socialmente as pessoas, para que haja, da mesma forma que esses deuses fizeram uma ordenação celestial, eles vão também buscar essa religiosidade, não é, essa forma de inspiração da cosmogonia, para explicar ou justificar a ordenação que tem que ser feita, né, na relação social, política e econômica das suas regiões. Da mesma maneira, então, que a cosmogonia, ela auxilia essa visão e, ao mesmo tempo, ela auxilia essa aproximação entre os seres humanos, o panteão de deuses que é criado através dessa cosmogonia, ele também é muito semelhante em todas as outras religiões. Esse panteão, então, ele é formado por deuses e entidades sobrenaturais, que, em geral, elas são imortais, ou elas precisam de elementos para manter essa imortalidade, e ela tem uma relação muito íntima com os seres humanos. Essa relação é uma relação de reverência, é uma relação, então, de orientação, é uma relação direta. Então, todos os seres humanos, quando eles acreditam em uma determinada divindade, então eles mantêm esse contato com essa divindade. Não só os elementos africanos, mas os outros elementos dos outros povos também funcionam dessa mesma maneira. Então, todos esses elementos, eles acabam corroborando, então, para que os seres humanos se sintam, então, direcionados, seguros, amparados, e essas divindades, principalmente falando agora diretamente da filosofia africana, que são os orixás, eles têm um vínculo muito grande com a natureza. Então, você vai ter ali orixás relacionados à terra,
às plantações, relacionado à água doce, à água salgada, aos raios, ao céu, à luz, à escuridão. Então, todos os elementos dos quais causam algum tipo de questionamento no ser humano, esses elementos, então, eles são transformados ou eles são cooptados por esses orixás que vão controlar, então, os elementos da natureza. E aí, a forma como os homens fazem essas relações com esses orixás, então, é devotando a eles determinados elementos de oferenda para que eles possam, então, servir ao propósito de fazer com que esses seres humanos atinjam o seu objetivo. Da mesma forma que nas outras religiões ou nos outros mitos, né, ou nas outras religiões pagãs, como vocês queiram, a própria relação com o orixá, com o santo, com a divindade, não é uma relação exata. Ou seja, não é porque eu fiz a oferenda, não é porque eu pedi, não é porque eu sou um devoto, que tudo que eu pedi vai ser, então, a mim direcionado. Porque da mesma forma que nas outras religiões acontecem, o que os orixás eles justificam é que aquele pedido vai depender muito bem de como está sendo pedido, se a pessoa que pede é merecedora e se aquilo está dentro do destino daquela pessoa. Então, muitas vezes nós pedimos coisas e aquelas coisas não são boas para nós. Então, quem decide isso, não é o Olodumaré. Por que o Olodumaré? O Olodumaré, como uma entidade criadora, ela não tem uma relação direta com os seres humanos. Ou seja, essa divindade ela não tem contato com os seres humanos como os orixás têm. Então, os orixás, eles funcionam aí como um interlocutor entre o ser humano e o Olodumaré. Então, o ser humano faz a sua oferenda e faz o seu pedido ao seu orixá, não é? Ao seu santo, à sua entidade espiritual, da mesma forma que acontece em todas as outras mitologias, não é? A mitologia egípcia é bastante interessante porque o faraó é considerado uma divindade na Terra e o faraó ele serve devoção a uma outra divindade egípcia, né, que pode ser o Ra ou pode ser o Anubis, e cada casa, ou seja, cada egípcio, ele tem a sua própria divindade, ele não precisa necessariamente seguir a divindade do faraó, da mesma forma que acontece na mitologia egípcia. Acontece também na mitologia grega. Os gregos, eles têm cada um o seu deus de preferência, não é? São mitologias politeístas que explicam os fenômenos naturais, que explicam os acontecimentos sociais a partir da interferência direta das suas divindades, dos seus deuses. Então, todos os seres humanos de todas as sociedades apresentam a mesma característica dentro do panteão, dentro dessa visão mística, não é? Cosmogônica da realidade que se apresenta e que não tem uma explicação imediata. Então, a falta de contato ou algum incômodo que existe em relação à mitologia africana está pelo fato de, como nós já dissemos, do etnocentrismo ter nos afastado desse conhecimento. Porque para você escravizar alguém, você tem que diminuir essa pessoa, tirar então a sua identidade. E uma forma de tirar a identidade é, então, interferir na língua dessas pessoas, interferir nos costumes do vestuário, da alimentação e principalmente nas suas crenças. Porque aí você anula o indivíduo e transforma ele numa coisa. Então, esse é um dos motivos pelos quais a maioria das outras sociedades, né, judaico-cristã, católica, voltada principalmente para a sociedade europeia, que acabou sendo a grande colonizadora da verdade para o resto do mundo, acabou então anulando o conhecimento que nós deveríamos ter em relação às outras sociedades e às outras cosmogonias, que são tão ricas e tão esplêndidas, né, na diversidade, na cor e principalmente nos efeitos que se tem dentro da sociedade essas realidades, que acabaram então criando uma barreira entre nós, esse conhecimento que nós temos dos povos africanos, como também dos povos asiáticos, né? Muitas pessoas criam então esse distanciamento em relação ao conhecimento desses outros povos. Então, nós podemos verificar dentro desse panteão, né, ligado à filosofia africana, né, que é a base então do conhecimento africano ligado à ancestralidade, que os orixás, eles então desempenham uma função muito importante, que é uma função além de ensinar para essas pessoas a sua relação com a natureza, o respeito à natureza, o respeito à terra, o respeito ao solo, o respeito às florestas, aos rios, aos mares. Então, é uma relação muito íntima
do ser humano, do africano, com os elementos da natureza. Então ele aprende a conviver com a natureza de uma forma muito íntima, muito ligado à realidade do seu ambiente. Então, um caçador africano, ele sabe o movimento do animal, ele sabe o cheiro do animal, ele sabe que localização ele tem que estar em relação ao animal e, ao mesmo tempo, ele respeita esse animal, porque esse animal vai servir, então, de alimento para sua família, não é? E muitas vezes até vestuário ou algum tipo de adereço, né, em relação à sua pele, aos seus ossos ou aos seus dentes. Então, esses orixás, então, fazem esse propósito de ensinamento. Da mesma forma que você tem, dentro das outras mitologias, não é? Deuses relacionados à guerra, deuses relacionados à natureza, deuses relacionados à felicidade, ao amor, não é? A vida, a morte, a criação. Você vai ter também, dentro da mitologia africana, esses orixás representando da mesma forma esses elementos. Então, você vai encontrar, se você fizer então um gráfico a respeito desses deuses, você vai encontrar uma similaridade de deuses que se encontram, né, com nomes diferentes e aparências diferentes em relação à região onde eles são criados, tanto na Europa, né, como a mitologia nórdica, como na Grécia, não é, como também na China, você vai encontrar os mesmos deuses que estão relacionados a esses elementos. Então, eles vão mudar somente a característica da aparência, porque cada um vai criar o Deus à sua imagem e semelhança, e também vão estar relacionados ao ambiente onde eles vivem, né? Então, a fauna e a flora que vai estar ligado a essa divindade é uma fauna e uma flora dentro da sua realidade. E aí se cria todos os elementos fantásticos da criatividade humana e da potencialidade humana, visto que também muitas dessas divindades servem também para você dogmatizar as pessoas ou, não é, controlar essas pessoas dentro de uma organização política, social e econômica. Seguindo o mesmo propósito, né, de fazer aquela análise que parte então da cosmogonia, passando por panteão e para o nascimento então de um saber racional ou um saber lógico, então dentro da filosofia grega, nós vamos ter essa orientação. Os primeiros filósofos, eles eram matemáticos. Então, na Grécia, você não separa a matemática da filosofia, nos seus primórdios. Então, os grandes pensadores, chamados, né, de filósofos gregos, ou pré-socráticos ou pós-socráticos, eles eram, antes de tudo, grandes matemáticos, né, grandes astrólogos. E aí, pensando nisso, nós vamos, então, buscar de onde vem a matemática. Os primeiros vestígios matemáticos que nós temos na história encontrados são da África. Eles então vêm de 35.000 anos antes da Era Comum. Esse período, então, demonstra que há muito tempo atrás, né, há tempos imemoriais, como eles usam essa expressão, você já tinha na África pessoas que se organizavam matematicamente para calcular, e esse cálculo era considerado um cálculo binário. Esse cálculo binário ele é utilizado até hoje. Então, esses materiais encontrados, que eram ossos, não é? Que eram metais, que eram demarcados, eles então mostram que lá na África essas pessoas já utilizavam esse conhecimento, chamado conhecimento matemático, para não só jogar, não é? Calcular, contar e se organizar de uma forma geral, entre os anos, entre as estações, e inclusive em relação ao gênero. Outra evidência muito importante para falar, então, do conhecimento africano, nós temos que partir, então, do conhecimento de uma região dentro da África que é bastante difundida para o Ocidente, que é a região do Egito. A região do Egito se localiza, então, a norte da África, ligada ao mar Mediterrâneo, né, que se liga não só ao Oriente Médio, mas também à Europa, pelas suas relações comerciais, se tornou uma região de muito contato com o Ocidente. Visto isso, a região egípcia, ou o povo egípcio, que era um povo negro muito sábio, eles desenvolveram muitas tecnologias, não só ligado às questões hidráulicas, né, de irrigação, mas também questões arquitetônicas, como são sabidas, não apenas as pirâmides, mas também outros monumentos que foram desenvolvidos dentro do Egito para mostrar, então, a capacidade do Egito em fazer, né, grandes construções arquitetônicas, não é? O arquiteto mais
conhecido do Egito é o Imhotep. O Imhotep, inclusive, aparece no filme da Múmia, né, como sendo uma pessoa ligada ao faraó, ligado aos grandes poderosos, né, aos grandes líderes políticos dentro do Egito. Além do Imhotep, nós temos também outros líderes dentro do conhecimento filosófico que vão desenvolver uma filosofia egípcia que é desenvolvida com ética, com metafísica, com política, dentro das escolas egípcias, que desenvolve, então, o raquete. O raquete é o nome que os egípcios dão há mais de 3.000 anos antes, né, da Era Comum, ao que eles chamam de filosofia, que é o conhecer, o aprender, né, ao desenvolvimento do saber. E engraçado que nesse período do desenvolvimento da filosofia ética, nós vamos ter então a presença do Pitágoras no Egito. O Pitágoras viveu 15 anos no Egito e ele aprendeu nessas escolas filosóficas. E posteriormente, quando ele voltou então para a Grécia e fundou a sua escola pitagórica, ele criou uma coisa nova, que ele deu o nome de filosofia. Porém, a filosofia já era desenvolvida no Egito e essa filosofia principal, né, desenvolvida no Egito, ligada à ética, se chamava Ma'at. A Ma'at significa, então, a verdade, aquilo que é certo, a justiça. Não é? E a partir, então, desse conhecimento, nós temos outros filósofos que vão, então, visitar o Egito e buscar o conhecimento do Egito. Né? O mais conhecido de todos é o Platão. O Platão, depois da morte de Sócrates, ele então vai se refugiar, vai viajar, porque ele ficou muito deprimido, muito chateado com a morte do seu mestre, de uma forma tão cruel pelo governo, pela política, então, grega. E aí ele vai viajar para vários lugares, e um dos lugares que ele vai ficar é no Egito, e ele volta do Egito, então, e monta, então, a sua academia, e a partir dessa academia ele cria a filosofia dualista, que é uma filosofia que nós absorvemos muito dessa filosofia dualista, que é a questão do bem e do mal, do mundo físico, do mundo metafísico, não é? Então, essa filosofia platônica, ele vai colocar, então, o mundo das ideias, ou o mundo metafísico, com a ideia de bem. E ele faz uma alegoria dentro dessa teoria dele, da filosofia, e busca chamar esse bem de sol. Então, o bem supremo para ele, que está relacionado ao sol, foi absorvido, então, da filosofia egípcia, porque o sol é o bem supremo também para o Egito, que é o deus Ra, ou Amun-Ra, e esse deus, então, vai influenciar essa filosofia egípcia, então, também vai influenciar Platão em suas ideias filosóficas. Então, a filosofia grega, ela deve muito à filosofia egípcia nesse sentido da formação, da orientação, né, dos fundamentos dos seus pensamentos. Outro filósofo também que vai desenvolver uma filosofia egípcia é o próprio Plotino. O Plotino ele era egípcio e ele vai então fazer uma leitura neoplatônica no período helenístico e depois vai influenciar o Santo Agostinho. O Santo Agostinho, então, após a sua conversão, ele parte então para a análise das escrituras de Plotino e ele vai se tornar bispo em Hipona, que é uma região que fica ao norte da África, e vai desenvolver toda a sua filosofia, né, da Cidade de Deus ali naquela região africana. Então, a partir do seu pensamento religioso, ele vai desenvolver, a partir do conhecimento de outras filosofias egípcias, então, toda a sua literatura que vai influenciar a cristandade no primeiro período. Né? O segundo período da cristandade, ele é influenciado pela filosofia aristotélica, de Averroes e Avicena. O Aristóteles, ele foi um professor do Alexandre o Grande, e o Alexandre fundou a Biblioteca de Alexandria, que fica também ao norte do Egito, né, a região próxima ao Egito. E a Alexandria é, então, uma referência de conhecimento. Então, essa referência de conhecimento se localiza na África. Ela foi destruída posteriormente, né, por Napoleão Bonaparte, mas até o período de Napoleão Bonaparte, Alexandria e sua grande biblioteca eram uma referência de conhecimento dentro do mundo ocidental. Além disso, né, a partir do conhecimento de que na África já existia matemática, a África desenvolvia uma filosofia e um pensamento que era voltado, então,
para a ética e para a política, para a organização da sua sociedade, né? Principalmente isso dentro do Egito, que nós temos vários documentos e papiros e hieróglifos que podem demonstrar essas qualidades dentro da África, não é? Nós vamos desenvolver dentro da África, a partir do filósofo Uruka, uma ideia de como se desenvolve, como se divide os vários setores de filosofia africana. Então, nós vamos pensar, então, que existem várias formas de se olhar a filosofia dentro da África. Para isso, nós temos que quebrar paradigma do que é filosofia dentro do conhecimento ocidental. Nós temos que ter um olhar, então, afrocêntrico para poder entender essa filosofia africana. A primeira forma, então, que o Uruka vai falar que existe a filosofia na África é essa forma da etnofilosofia. A etnofilosofia, então, é uma filosofia que vai considerar bastante a questão da língua e considerar bastante a questão dos valores culturais. Então, a questão das máscaras, dos rituais, de como se vive a sociedade. Então, e dentro dessa sociedade, o que se questiona dentro desses valores, o que é buscado, o que se cresce, o que se apreende dentro dessas relações sociais e étnicas e o encontro dessas etnias dentro da África, como se dá, tá? Outra forma, então, que é dividida a filosofia africana é chamada de sagacidade filosófica. A sagacidade filosófica também está ligada à etnofilosofia, porém, ela está mais preocupada em analisar a fala dos velhos, a fala dos sábios. A palavra velho na África tem um poder muito importante, não é? Diferente do pensamento ocidental, onde a palavra velho ela é um pouco desvalorizada, e a pessoa velha também, não é? O idoso, ele não tem um respaldo legal, tanto é que você precisou criar leis para os idosos para poder protegê-los, porque a sociedade em si não tem esse olhar sobre o idoso. Na África, o idoso ele é tido como o mentor, o mestre, aquele que sabe, aquele que orienta, aquele que faz uma ligação do passado com o presente e encaminha para o futuro. Então, o velho, o sábio, ele está sempre disposto, então, a buscar, através do diálogo, através da sua oralidade, o ensinamento para os outros povos, para as outras gerações. E essas gerações, então, bebem do seu conhecimento e esse conhecimento está sempre sendo renovado, pensando que no pensamento africano, ou na forma como os africanos veem a natureza e veem os acontecimentos, tudo está em constante fluxo, é um pensamento heraclitiano, não é? Tudo está em constante movimento, em constante fluxo, em constante mudança. Não existe na África um pensamento estagnado. Existe sim o fluxo do movimento do universo, o fluxo do movimento da natureza, e eles vivem em relação a esse fluxo, respeitando esse movimento contínuo. Outra filosofia que se desenvolve na África é o que eles chamam, então, de filosofia idealista nacionalista. Essa filosofia ela surge principalmente quando surgem as questões de segregação racial e apartheid, tanto na África como nos Estados Unidos, e esses filósofos eles desenvolvem uma filosofia política muito engajada contra o racismo, através do pensamento da igualdade entre os povos, da igualdade entre as pessoas. Então, esse tipo de filosofia é uma filosofia muito mais ativa dentro dos processos africanos, porque ela está ligada à relação entre as várias etnias e também entre os povos asiáticos, entre os povos americanos, entre os povos europeus e entre os povos americanos, com o intuito de buscar essa humanização da África, essa valorização do humano dentro da África. Outro tipo de filosofia que os africanos desenvolvem se chama filosofia profissional. Essa filosofia, desenvolvida dentro das universidades principalmente, ela é uma filosofia que vai buscar, então, o conhecimento dentro da perspectiva europeia. Então, a partir dos filósofos tradicionais greco, os alemães, os ingleses, eles vão analisar, então, o pensamento desses filósofos dentro do pensamento africano. Então, a utilização da filosofia ocidental faz com que esse filósofo, então, seja caracterizado como a filosofia profissional,
né, que é a filosofia ligada, então, aos filósofos que a gente chama de filósofos clássicos. Outro tipo de filosofia também desenvolvida na África é a filosofia literária e artística, que é a filosofia que busca analisar, através, então, do conhecimento das músicas, das poesias, das obras de arte, das representações artísticas dos africanos, a análise de como aquilo interfere no comportamento africano e como aquilo desenvolve, então, a identidade africana. Então, o conceito de identidade é muito analisado através dessa produção literária e artística que se desenvolve em toda a África. E, por último, o tipo de filosofia também desenvolvida na África, segundo nos fala Oruca, é a filosofia hermenêutica, que busca, então, a partir, né, da análise dos materiais encontrados, como se aprende na África. Então, o saber aprender, aprender a aprender, como acontece esse movimento, então, de conhecimento dentro da África. A partir daí, então, vamos tomar conhecimento de uma filosofia muito desenvolvida na África, principalmente entre os povos bantus. Porém, se tem notícia também desse modo de pensar, desse tipo de filosofia também em outras regiões, como o Egito, em tempos imemoriais. Então, não se tem uma datação de quando se começou, então, a desenvolver essa filosofia, que é a filosofia Ubuntu. A filosofia Ubuntu é uma filosofia ligada ao pensamento da comunidade. A filosofia ligada ao outro, a importância do outro. Eu só sou porque existe o outro. O outro é porque eu existo. Então, se o outro está ferido, eu também sou atingido. Se o outro foi magoado, diminuído, eu também, né, estou magoado e fui atingido. Porque as pessoas, elas têm uma relação muito íntima. É uma questão de alteridade, é uma questão de compaixão. São vários valores que são desenvolvidos, então, dentro da filosofia Ubuntu. A filosofia Ubuntu, ela, então, ela busca esse desprendimento em relação à própria existência. Existe, então, uma necessidade desse desprendimento de eu ser um indivíduo e, ao mesmo tempo, eu ser o todo. Eu ser um indivíduo porque eu faço parte do todo, mas sem os indivíduos, o todo não existe. Então, eu me enxergo no outro, mas ele também enxerga a minha existência. Então, é uma filosofia de uma comunidade harmônica, uma comunidade, então, que busca o consenso, que busca o diálogo, que busca a solução que seja boa para todas as pessoas. E pensando nisso, nós, então, temos uma discussão que se faz no período do apartheid, quando, então, o Mandela ele consegue fazer, então, essa negociação e consegue, a partir de todo o movimento que ele faz de paz, o movimento de uma força, não é, vital que existe na África, de comoção e de movimento contínuo e um fluxo constante desse pensamento, que é a luta, né, pacífica pela liberdade. Então, ele vai desenvolver essa filosofia Ubuntu. Porém, a comunidade, a partir do fim do apartheid, né, pelo menos o fim político do apartheid, o fim legal, né, na legislação do apartheid, ela não fica satisfeita com o resultado. Porque o Mandela, ao determinar o fim do apartheid e ao perdoar as pessoas que fizeram ou desenvolveram, né, toda uma política de apartheid, ele não ouviu a comunidade. Então, essa comunidade, ela não sentiu que ela foi favorecida ou desfavorecida como um todo. Então, essa comunidade, ela ainda se vê aprisionada dentro desse apartheid, porque ela não foi comunicada ou não houve, então, essa comunicação, essa interseção de ideias, para que a decisão tomada fosse da própria comunidade, para que essa comunidade se sentisse, então, beneficiada ou que o malefício que foi causado fosse dividido entre todos, para que todos, então, ficassem felizes, satisfeitos com a decisão. Então, o Ubuntu não significa que as pessoas são passivas, ou que as pessoas aceitem, ou que as pessoas não entrem em conflito. Ela significa que, quando há um conflito, essa comunidade, então, ela tem que sentar, ela tem que discutir, ela tem que decidir aquilo que é melhor para todas as pessoas. E essa decisão, ela parte, né, segundo um pensamento muito semelhante do Habermas, de uma ética dialógica.
ou seja, todos têm que ser ouvidos e todas as pessoas têm que ser consideradas na sua colocação, para que no final ela saiba que a decisão também contém ali aquilo que ela disse ou aquilo que ela pensa em relação àquela situação. Então, esse conceito de humanidade que a África então tem como um todo, esse conceito ele envolve vários conceitos posteriores, não é, que vão reforçar esse conceito de humanidade. Então, dentro da filosofia Ubuntu, tudo está em movimento, tudo se movimenta e tudo tem vida, e o ser humano é responsável por essa existência. Por isso, o ser humano ele tem que desenvolver dentro das relações da comunidade sentimentos como compaixão, como empatia, como respeito e principalmente como partilha. Então, essa partilha é a partilha não só material, mas é a partilha da própria energia, não é? Já que o conceito de energia primordial, ela perpassa, então, por todas as coisas que estão no mundo. Então, tudo emana energia e o ser humano tem que estar em contato direto com essa energia. Por isso que quando nós vamos falar de filosofia Ubuntu, nós temos que, então, pensar de uma forma diferente, não é? Refazer, reconstruir o nosso olhar em relação ao cosmos, reconstruir o nosso olhar em relação aos seres humanos e a nossa relação com as pessoas com as quais a gente vive. E o viver para o pensamento africano não é só o vivo no sentido material, mas o vivo ele é a memória também, ele está na nossa ancestralidade. Por quê? 3 conceitos são muito importantes dentro da filosofia ligado à África. É o conceito de africanidade, que está ligado também ao afrocentrismo, é o conceito de ancestralidade e o conceito de encantamento. Esses 3 conceitos, eles são muito complexos, então eles não podem ser explicados de uma forma direta, sem que você tenha que quebrar paradigmas, refazer então os seus conceitos em relação a essas palavras, não é? A primeira é o conceito de africanidade, é o pensamento que se faz não só dentro da África, mas fora dela, em relação a todas aquelas pessoas que são descendentes de africano. Então, essa africanidade é, então, retomar esse pensamento que muitas vezes ele é esquecido dentro da comunidade, não é? Não só a comunidade africana, mas também principalmente aos afrodescendentes que estão espalhados por todo o mundo. Então, essa ligação entre os africanos ligado, então, à ancestralidade. A ancestralidade não é só a sanguínea, por isso que é um termo muito complexo. Não é? A ancestralidade está ligado também à comunidade, porque a comunidade também ela faz essa troca energética, ela compõe então a identidade do indivíduo. A ancestralidade está ligada ao respeito a todas as outras entidades que vêm anteriormente. A ancestralidade está ligado também aos mães e pais de santo, né, dentro da filosofia, da religião africana. Ele está ligado também aos velhos dentro da comunidade africana. Ele está ligado também a todos os antepassados que formaram o universo, porque tudo está interligado por essa energia primordial, essa energia que faz com que tudo se movimente constantemente, que tudo tenha vida e que essa vida, então, ela esteja ligada, principalmente dentro da África, à questão do movimento do corpo, ao respeito do corpo, ao cuidado de si. Esse conceito de cuidado de si ele, ao cuidar de mim, ao cuidar do meu corpo, a ter uma relação positiva com o meu corpo, eu também vou ter uma relação positiva com o corpo do outro e com a comunidade. Então, dentro desse pensamento da ancestralidade, eu tenho, então, o pensamento relacionado ao encantamento. Tudo é encantado, tudo tem energia, tudo desenvolve dentro dessa energia uma ligação. Então, todos os elementos dessa comunidade estão interligados e essa comunidade, então, ela passa por esse crescimento coletivo. Então, tudo é um e o um está ligado ao todo. Então, essa ancestralidade, ela está ligado também à questão do universo, à questão da natureza, buscando então através dessa natureza uma nova forma de coexistência. Por isso que é tão complexo dentro de um universo capitalista, materialista, né, que nós nos distanciamos da natureza, distanciamos das outras pessoas.
Portanto, o reconhecimento da ancestralidade está ligado intimamente à questão do encantamento, porque ao valorizar, não é, o ancestral, você está valorizando a história do seu povo e, ao mesmo tempo, você está criando uma relação místico da energia vital entre todos os que moram na comunidade. Então, essa ancestralidade está ligado também à filosofia, onde a espiritualidade está intimamente ligado com a realidade cotidiana dos africanos. É difícil você desligar dentro de um pensamento filosófico africano a sua vida cotidiana, a sua realidade com a sua espiritualidade, já que tudo emerge vida e a noção de vida e de morte dentro da África é completamente diferente do pensamento da maioria dos ocidentais. O pensamento dos africanos, eles remontam então à ideia de que para o africano, enquanto a comunidade e o indivíduo lembrar do seu ancestral, enquanto ele estiver sendo então cultuado e rememorado, ele está vivo. Então não é porque ele não está presente mais fisicamente na comunidade que ele não existe. Então essa noção de morte que nós temos, onde o indivíduo morreu e acabou, é completamente diferente da noção africana, em que o ancestral permanece dentro da comunidade, enquanto a comunidade, através da história, dos rituais, consegue então trazê-lo à memória. A memória, então, que está dentro da energia vital e está relacionado com a espiritualidade e com os rituais das religiões afro-brasileiras, ela traz, então, essa noção de comunidade e essa noção de comunhão entre todos, que possam partilhar, então, esse respeito. E é isso que nós temos que pensar sempre quando nós vamos mergulhar em outra cultura, em outra filosofia, em outro povo, então. É respeitar, então, a forma como essas pessoas pensam, respeitar a forma como eles vivem e trazer para essa realidade ocidental, esse novo olhar, essa nova visão. Isso é muito importante, porque só assim nós vamos viver, então, numa sociedade muito mais igualitária, respeitando as pessoas pela sua humanidade e não pelas suas características étnicas ou pela sua religiosidade ou pela própria cor da pele. E é importante que isso fique claro, porque falar de filosofia africana não é falar de uma filosofia ligada simplesmente a um misticismo, mas falar de um povo que pensa também e que esse pensamento deve ser respeitado. O que eu apresentei aqui como filosofia africana foi apenas um olhar, não é? Uma provocação de que existe filosofia africana e que ela é importante para ampliar o nosso olhar dentro do conhecimento filosófico. E para isso, então, eu apresento para vocês vários autores e alguns links para que vocês possam, então, pesquisar e descobrir que existem pessoas não só dentro da África, mas fora dela, inclusive no Brasil, que pesquisa sobre filosofia africana e que se aprofunda nesses conhecimentos, que pode, então, ampliar e aprofundar todo esse conhecimento que eu estou inaugurando para vocês, muitos dos quais não conhecem a filosofia africana e nem sabiam que ela existia, como eu também anteriormente desconhecia essa riqueza dentro da filosofia. Eu concluo esse café filosófico, então, agradecendo a todos pela atenção e me colocando à disposição para qualquer dúvida, para que a gente possa, então, continuar essa conversa mais alongadamente. Tá? Uma boa noite para vocês e obrigada.